Olá você que nos acompanha pela Rádio Caminho da Paz. Aqui é a Adriana. Sejam bem-vindos a mais um programa Leituras que Iluminam. E a nossa indicação de hoje é uma obra que foi publicada pela FEB em 1941, o romance Paulo e Estevão, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo médium Chico Xavier, que vai nos levar à época do cristianismo nascente, quando imperava a lei de Moisés. Nos tempos em que a lei mosaica pregava a rigidez dos costumes com muitas ordens e proibições, o evangelho do amor difundido por Jesus Cristo não era visto com bons olhos. Já na apresentação do livro, Emmanuel nos diz que sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso, e que a contribuição de Estevão vem confirmar que sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. É preciso ser dito aqui que esta obra é também para aqueles que não são religiosos, mas que têm o prazer na leitura, porque vai encontrar em Paulo e Estevão um nível máximo de Prêmio Nobel da Literatura, pela forma que Emmanuel descreve a narrativa, as cenas e os cenários bem traçados, com uma perfeita caracterização e riqueza psicológica dos personagens, pela elegância e purismo do português usado nela. Justifica ser uma obra-prima. Quem lê não esquece mais. Pessoal, vou tomar cuidado para não dar spoiler. O livro narra a história real de duas famílias e o encontro de dois homens que muito contribuíram para a compreensão e a propagação dos ensinamentos evangélicos. Paulo, que tinha mais ou menos a idade de Jesus, mas não o conheceu em vida, só ouviu falar dele, nasceu em Tarso, cidade grega, fazia parte de uma família nobre judaica, falava fluentemente o grego, o latim e o hebraico. Tinha cidadania romana e em Jerusalém assumiu o cargo público de doutor da lei no Sinédrio. Portanto, era fariseu e teve como tutor o rabino Gamaliel, a quem Saulo respeitava muito. Saulo conhecia profundamente as leis judaicas, sendo admirado por todos que pregavam a obediência às leis de Moisés. E com todo respeito, ele era bonitão, cobiçado, atlético, gostava de esporte, muito correto, inteligente e tinha uma oratória impecável. Não aceitava a ideia de que Jesus era o Messias esperado pelos profetas, afinal, ele foi condenado à morte pela crucificação. Como poderia ser inocente e especial? O outro homem era Gesiel. Não estranhem, pois a história vai mostrar como Gesiel se torna Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Ele tinha por volta de 23 anos, morava em Corinto, uma cidade cheia de conflitos e dominada pelos romanos. Era de família pobre, órfão de mãe, tinha um pai fiel e obediente às leis e uma irmã chamada Abigail. Como Paulo, Gesiel também era judeu, mas entendia as mensagens dos profetas de uma maneira diferente. Via o Messias como pacífico, alguém capaz de dar a vida pela humanidade, e por isso aceitava as mais rudes provações com abnegação. A história é dividida em duas partes, sendo a primeira parte concentrada na história dos irmãos Gesiel e Abigail, ela que mais tarde tornou-se a noiva de Saulo. O encontro de Gesiel com Saulo, que vê Gesiel como um adversário, pois falava das leis de Jesus, demonstrando uma segurança e uma capacidade de argumentação impressionantes. Do capítulo Corações Flagelados até o capítulo No Caminho de Damasco, quando ele, Saulo, estava numa viagem em perseguição aos cristãos, e foi ali que houve o despertar de Saulo para Paulo, o apóstolo dos gentios.
Na segunda parte, apresenta Paulo convertido, tendo conhecido a verdade de Jesus e toda a sua trajetória desde os anos no deserto, mostrando suas lutas pelo Evangelho, o repúdio e humilhações da parte daqueles que antes o admiravam. No decorrer desta segunda parte, entramos em contato com a fé inabalável e o amor ao próximo praticado por esse determinado e destemido apóstolo, que também passa a sofrer as crueldades impostas aos cristãos. A obra é rica em detalhes sobre a vida dos primeiros cristãos, bem como o funcionamento da Casa do Caminho, que foi o primeiro núcleo cristão da história em Jerusalém, iniciada pelos apóstolos Pedro e Tiago. Olhem só esse trecho da visita do rabino Gamaliel, o tutor de Paulo, na Casa do Caminho a convite de Pedro, que ofereceu uma cópia de todas as anotações de Mateus sobre Jesus e seus ensinamentos a ele. Gamaliel agradecia atencioso ao ex-pescador, tratando-o igualmente com deferência e consideração. Simão conduziu o velho doutor da lei a todas as dependências. Chegados à longa enfermaria em que se aglomeravam os mais diversos doentes, o rabino estava comovido até as lágrimas com o quadro que se deparava. Em leitos acolhedores, viu anciães de cabelos nevados pelos invernos da vida e crianças esquálidas cujos olhares agradecidos acompanhavam o vulto de Pedro, como se estivessem na presença de um pai. Gamaliel teve um decisivo impacto e para ele nada mais seria como antes. Depois, uma série de eventos ocorreram. Vai ser difícil aos leitores conter as lágrimas, e o orgulhoso doutor da lei, Saulo de Tarso, enlouquecido pela dor, transferiu sua mágoa e revolta para Jesus e seus seguidores. Estamos agora com ele na estrada de Damasco, onde teve uma confusão dos sentidos, perdeu o equilíbrio e tombou do animal em que estava. Viu uma luz muito forte, ficando cego, e ouviu assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E esse é o momento culminante da história, e é a parte mais emocionante do livro, porque Jesus foi ao seu encontro. E sob um novo prisma, após a experiência transcendente que foi permitido viver, o convertido de Damasco acolhe em seu coração a causa dos cristãos e passa a trabalhar em benefício disso. Paulo de Tarso passou por inúmeras provações, lutas e humilhações e não esmoreceu. Manteve-se firme e confiante nos desígnios divinos ao longo da sua peregrinação para pregar o Evangelho e dizia: por mim, estou disposto a dar testemunho, ainda que tenha de morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. A cada cidade que ele visita, ou a cada pregação realizada, maior ficava sua fé. Além de ser fundador de centenas de núcleos cristãos, Paulo inovou ao redigir as epístolas bem conhecidas por nós. O livro traz ensinamentos valiosos e faz pensar no nosso momento de amadurecimento, quando passamos a refletir com mais profundidade sobre as ideias que norteiam nossa vida e as experiências que passamos, diante da famosa pergunta de Paulo a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Nos faz refletir sobre a capacidade de modificar nossa conduta e de se mostrar disposto a vencer nossas batalhas internas, com fé e paciência, ao invés de perguntarmos como costumamos fazer quando surge o chamamento: por que isso está acontecendo comigo? Podemos perguntar como Paulo fez: Senhor, que queres que eu faça? Lembrando sempre que, como as nossas digitais são únicas, cada um de nós está num estágio evolutivo único também.
Temos todos os exemplos e ensinamentos para a compreensão, agora basta vivenciarmos estes ensinamentos e ir em busca da real felicidade. Sobre a grandeza desta obra, Ivone Pereira do Amaral, admirável e reconhecida médium espírita, afirma que é a mais importante contribuição do mundo espiritual superior às criaturas humanas depois da codificação de Allan Kardec, e que uma obra como esta surge na Terra a cada 1000 anos. Amigos queridos, teria muito mais momentos e pontos importantes para serem abordados, mas ficaríamos aqui por horas e seria difícil não dar spoiler. E não quero tirar o gosto dessa leitura preciosa. Gostaram da indicação do livro de hoje? Conta pra gente através do nosso aplicativo ou pelas redes sociais ou ainda pelo nosso WhatsApp da rádio, que é 479-9107-8899. Se você já leu o livro, divida conosco a experiência, o que mais te marcou além dessa obra. E para finalizar, trouxe os versos de uma prece que Abigail canta em 2 momentos de muita emoção nessa obra. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Que Deus abençoe a todos com muito amor e até o próximo programa.